Irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe esta tarde maravilhosa, que todos estejam na paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos, a se atentar ao texto de Êxodo, capítulo de número 2. Você lembra que Moisés ele nasce, Faraó ele manda matar os meninos, as crianças que nascerem machos, e manda lançar no rio? Pois bem, Joquebede, sua mãe, teve seu filho mais novo, Moisés, e colocou ele dentro de uma arquinha, e dentro dessa arquinha colocou no rio, após ele 3 meses de idade, que não dava mais para esconder. Por que não dava mais para esconder? Porque Moisés, Deus ele não chamou para ficar escondido. Eu vou repetir de novo. Deus não chamou Moisés para ficar escondido desde criança, porque ele já tem escolhido, assim como ele escolheu Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes do ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Então, quando você foi gerado, Faraó já empunhava em querer matá-lo. O diabo já queria arrancar a sua vida. Lembre-se que Deus já te escolheu. E desde pequeno Deus já tem um chamado na sua vida. É por isso que só deu no máximo 3 meses. Então Moisés não podia mais ficar escondido. Sua mãe teve que tirá-lo e colocá-lo no rio. Por quê? Ora, se você tem um projeto, se você é um projeto de Deus, tem promessa de Deus, você jamais pode estar escondido. Por quê? Porque quando você lança o seu pão sobre as águas, ele retornará. Um dia tu acharás. E quando você lança seu Moisés sobre as águas, você pode ter certeza que vai achar um grande libertador de Israel. Porque você lançou o seu projeto e confiou na arca que representa a fé de Jesus Cristo. Que quando você coloca a sua fé em Cristo, coloca o seu projeto em Cristo, nesta arca, coloca dentro do rio, para que ele ande, seja conduzido por este rio. Ora, mas de fato que do outro lado da margem está o inimigo. E ele está torcendo, vira barquinho, vira, tomara que caia, tomara que morra, tomara que se afogue, tomara que seja um derrotado. Por quê? Porque o inimigo ele está lutando contra, porque ele vê que você é um grande projeto de Deus. Então desde já ele já começou a lutar contra no ventre, ele já começou a lutar contra no rio. Com certeza o diabo já queria que ele morresse ali naquele rio. Ele olha para você e diz: você não é nada, você não vale nada, você não vai conseguir, você não tem chamado. Olha quantas vezes você já frustrou, tentou, você não vai conseguir. É isso que o diabo diz. Mas e aí? Vai olhar para o lado esquerdo do rio? Vai olhar para o lado onde o diabo está te frustrando, te enganando? Quando você vai lembrar e perceber que ao seu lado direito está uma Miriam, que está ali para guiá-lo e ajudá-lo nessa sua trajetória. Miriam é uma espécie do Espírito Santo que está lá ao seu lado, enquanto do outro lado da margem está o inimigo. Não vai conseguir. O Espírito Santo está do outro lado da margem dizendo: tu vai conseguir, tu és forte, vai dar tudo certo e tudo vai sair bem. O inimigo quis que você parasse, mas você vai chegar até o palácio. Perdão. Então o que acontece? E aí? Vai ficar olhando para o lado esquerdo da margem? Ou vai olhar para o lado correto? Ora, você é Moisés. Lembre-se que ao seu lado tem uma Miriam.
Sua irmã está lá. Tem alguém lá intercedendo por ti. O Espírito Santo está lá. E quando você chega lá no palácio, a Bíblia diz aqui que você chega chorando. Diz aqui que a criança estava lá e chegou chorando. Quantas vezes tu chorou? E disse a Deus que não dá mais. Um clamor a Deus. Deus, ele ouviu sua oração. Deus, ele ouviu o teu gemido. Quando você chegou clamando a Deus. É por isso que eu estou dizendo essa palavra para você hoje. Se você crê, Deus, ele já ouviu a sua oração. E aqui as hebreias, elas vão atender a favor de ti. Porque a ordem veio de Faraó. E quem protegeu foi as filhas de Faraó. O que diria Faraó se suas próprias filhas estariam indo contra o seu próprio decreto? Então Deus, ele pode usar desta adversidade que você está passando hoje. Ele pode usar disso para te fazer uma grande vitória na sua vida. Deus, ele pode usar deste problema que você está passando para fazer deste problema uma grande vitória na sua vida. O inimigo acha que pega Deus de surpresa, mas não pega. Enquanto ele está planejando, enquanto ele está forjando armas, levantando contra ti, saiba que Deus, ele já tem projetado. Enquanto o inimigo, ele está projetando a sua morte, Deus, antes da sua existência, ele já projetou a sua vida. Enquanto o Faraó projetava a morte dos meninos, principalmente desse rapazinho, Deus já o projetou como libertador de Israel. Então eu digo para você, você é o escolhido de Deus. O diabo projetou morte, derrota, tristeza, inimizade, falência, mas Deus, ele te decretou muita vida e vida com abundância. Deus, ele tem te decretado vitória, que você vai vencer. Só basta você ficar no rio e ser guiado pelo Espírito Santo. É ele que vai te conduzir, é ele que vai fazer você chegar lá no palácio e ainda receberá ajuda de quem você menos espera, que é das filhas de Faraó. E Deus, ele é tão bom que aqui por diversas vezes, por 2 vezes, aqui em Êxodo capítulo 2, o versículo 4, a Bíblia diz assim: e a irmã do menino, ou seja, Miriam, foi registrada, assim como é de fato, irmã de Moisés, mas somente colocado como a irmã do menino. Aí você olha lá no versículo 7, você vai ver que repete de novo no versículo 7, no capítulo 2 de Êxodo. Então a irmã do menino disse a Faraó. Então já é a segunda vez que é expresso a irmã do menino. Ela pede: olha, eu conheço alguém, quer que eu busque uma ama para que dê leite a ele? As filhas falaram: legal, busca lá uma ama. Aí olha no versículo 8. Glória a Deus. Olha o versículo 8. Você que já está lendo aí, já dá uma glória a Deus aí, que o negócio aqui é forte. Pegou aí? Olha aí o versículo 8. Quando ela vai, ó, diz assim, ó, vai, respondeu a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Por 2 vezes ela é chamada de irmã do menino. Por quê? Porque ainda ela apenas tinha guiado. Chegou com uma menina estranha. Então a Bíblia registrou ela como irmã. Mas quando ela fez uma atitude de responsabilidade, de salvar aquele menino, de ajudar aquele menino, a Bíblia já não teve ela mais simplesmente como irmã, mas a Bíblia já o chama de uma
donzela. Em outras traduções, a moça. Ou seja, Deus já o elevou, a Miriam, a um patamar mais elevado. Deus já não viu mais ela como uma simples menina, uma criança. Deus já vê Miriam como uma donzela, uma moça que foi a salvadora daquele que iria futuramente salvar o seu povo. E aí, você mulher, você menina, eu deixo um recado para ti. Deus te vê você como uma donzela. Então cuide-se. Cuide-se, valorize-se, respeite-se a si mesmo, ame-se a si mesmo. Porque antes de Moisés salvar Israel, Miriam salvou a vida de Moisés. Antes de sua ama, antes de Deus dar a terra que mana leite e mel para a futura geração, depois de Moisés, Deus ele já vem então e traz a sua ama para que a sua ama a deleite para ele, para que ele seja cuidado. Depois voltar para o povo do Egito, aonde por 40 anos ele aprendeu a ciência do Egito. Ele aprendeu a ciência do Egito. Depois que ele saiu, ele vem para a sua segunda fase, que mais por 40 anos ele conviveu no deserto com Jetro, aonde ele aprendeu ali a fazer sacrifícios, que por muitas das vezes não lembramos de Jetro, porque quando Moisés chega na sua terceira fase, que são mais 40 anos no deserto, Deus o já usa para fazer sacrifício, Deus o já usa como um conhecedor de letras para escrever o Pentateuco. Ora, mas todo treinamento no quesito sacerdotal foi então instruído por Deus, porque um dia ele aprendeu com Jetro. Então devemos muito a Jetro. Eu tenho meus tutores, os meus mentores, a qual devo muito a vocês, a qual devo muito ao Espírito Santo, que é o que nos orienta e que ensina através da letra. Lembre-se, quando você nasceu, você é um projeto de Deus. Você foi colocado no rio. De um lado, o inimigo torcendo contra você. Ele quer que você caia. Ele quer que você desista mesmo. Mas por outro lado, o Espírito Santo ele está trabalhando, não está torcendo, ele está trabalhando ao seu favor. Está te guiando. Porque ele não vive simplesmente de torcida, mas sim de favor da graça, do seu trabalho, da sua bondade, do seu poder. E eu digo a você, qual lado você quer olhar? Pro lado dos inimigos ou pro lado do Espírito Santo? Se você olhar pro lado dos inimigos, seu barco afunda e você cai e morrerá afogado. Se você olhar para o Espírito Santo, você vai chegar diante do palácio. Lá vai ter uma menina que futuramente será chamada de moça, que se tornará uma grande cantora em Israel. E Deus ele vai abençoar a tua vida. Lembre-se, força, meu querido. Força nessa trajetória, porque Deus ele tem muitas coisas para fazer através da tua vida. E você será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.